Depois de 12 anos preso sem motivo, homem ganha liberdade em Pernambuco. Inflação acumulada em 12 meses passa de 10%. Calote do governo do Rio aos fornecedores já passa de R$1,5 bilhão de reais. Teste de DNA comprova que o mentor dos ataques a Paris está morto. Eduardo Cunha manobra e adia o início da investigação no Conselho de Ética. Depois do cadastro na internet, 13º das domésticas causa dúvidas. E 2 semanas depois do rompimento da barragem em Minas Gerais. Os moradores agora, como o seu Quito, têm a difícil missão de voltar aos destroços para ver se sobrou alguma coisa. Boa noite. O mês nem acabou e uma prévia da inflação confirma o que muitos brasileiros sentem no bolso. Os preços não param de subir e o Jornal da Record mostra agora quais são os produtos que mais subiram de preço. E o campeão deles é o tomate. Na salada ou no molho, menos por mais. No lugar de você comprar 10, você compra 5. O tomate teve a maior alta entre os alimentos no IPCA 15. Índice que é uma prévia da inflação oficial. Os preços do açúcar, do arroz e do frango também pesaram nas compras dos brasileiros. E o sufoco no orçamento não é só no supermercado. O combustível está muito caro. A gasolina subiu 4,7%. Em qualquer comparação que se faça com o número anterior, em outubro, ou com o de novembro do ano passado, o índice mostra a inflação acelerando. Neste ano, a alta chegou a 9,4%, a maior registrada desde 1996. Pior ainda é a inflação acumulada nos últimos 12 meses, que passou de 10%. No ano que vem, vai diminuir, diz este analista, mas ainda será um índice alto e ruim para a economia do país. A tendência é piorar ainda a taxa de desemprego, a gente continuar vendo renda cair ao longo do ano que vem. Então, assim, a situação ainda não chegou no fundo do poço. Uma situação que o brasileiro imaginava ter deixado para trás. Antes a gente comprava, enchia o carrinho, fazia a feira, agora está mais difícil. E com o orçamento apertado, mais da metade dos brasileiros já cortou gastos com lazer para fechar as contas no fim do mês. O jeito é usar bastante a criatividade para ter uma diversão mais econômica. Está faltando ali? O brasileiro corta logo aqui e aqui. Corta os passeios, né? Lá se vão o cinema, o teatro, o show, o restaurante. Procuro almoçar em casa, fazer essas coisas para poder economizar um pouco. Na região sudeste, metade da população reduziu ou abriu mão desse tipo de lazer nos últimos 12 meses, segundo uma pesquisa da Confederação Nacional da Indústria. Os moradores da região sul foram os que menos cortaram a diversão. Lá, 42% deixaram de consumir entretenimento. À medida que a crise foi se aprofundando, as pessoas recolheram, em termos de consumo, começaram a ser mais seletiva. A desaceleração no consumo ainda não se traduziu em queda nos preços. De outubro do ano passado a setembro deste ano, os gastos com lazer subiram 10,14%, índice acima da inflação, que foi de 9,65% no período. Daniela tem passeado mais ao ar livre e as amigas agora se reúnem em casa. A gente começou a ir ao cinema nos dias promocionais, em horários um pouco mais baratos. Na crise, é o jeitinho brasileiro que garante a diversão. A ideia é você conseguir adaptar, mas sem perder aí no prazer de fazer as coisas. O governo de São Paulo decidiu suspender até segunda-feira as reintegrações de posse das escolas ocupadas por estudantes. Foi no grito que estudantes de São Paulo decidiram manter a ocupação nas escolas. Foi também aos gritos que manifestantes em um colégio estadual de Marília, no interior do estado, foram arrastados para fora do prédio pela PM. Hoje, o governo bem que tentou negociar com os estudantes, com a presença de defensores públicos e do Tribunal de Justiça. Nossa proposta foi o seguinte, que a reorganização fosse suspensa por pelo menos um ano, para que se consultasse a comunidade escolar, que é algo que ele não fez antes. Mas não houve acordo. A política pública permanece e abre-se um espaço, que é o que vocês estão solicitando, de debate nas escolas, com a participação dos entes que julgam. Com a reorganização,
cerca de 90 escolas serão fechadas. O governo diz que essas unidades serão usadas para outros fins educacionais. A única decisão até agora é que não vai haver reintegração de posse até segunda-feira. Enquanto isso, os alunos ocupam mais de 70 escolas no estado de São Paulo. Você vai acompanhar agora o fim de um pesadelo. Depois de ficar preso por engano durante 12 anos, o pernambucano Misael da Silva foi solto hoje no Recife. Na época, quando tinha 18 anos, ele foi confundido com o integrante de uma quadrilha de assaltantes. Em frente ao presídio, Josemir não tem como evitar a ansiedade. Quero ver como é que ele tá, entendeu? E tocar a vida dele pra frente, eu e ele junto, que nós somos 2 irmãos. Após alguns minutos, ele encontra o irmão, preso há 12 anos em Igaraçu, no Grande Recife. Só tenho ele mesmo da família mesmo. Ele sabe, eu agradeço muito. Misael da Silva, hoje com 30 anos, foi preso em 2003, quando, por engano, teve o nome associado a uma quadrilha de roubo em Pernambuco. Mesmo com a justiça reconhecendo o erro, ele foi mantido preso até agora, apesar do alvará de soltura emitido em 2006. Não é possível se dar uma justificativa a uma situação dessa. A única coisa que eu, como juiz, posso dizer, em nome de quem cometeu erros lá atrás, que não foi a equipe que está hoje, não foi a vara, é pedir desculpa ao reeducando e à sociedade pelo equívoco. Ainda confuso nos primeiros momentos de liberdade, Misael parecia não acreditar no que estava acontecendo. A pessoa presa inocentemente fica meio difícil, né? A Secretaria de Ressocialização de Pernambuco, responsável pelos presídios do estado, informou que vai abrir uma sindicância para apurar possíveis responsabilidades e envolvimento de servidores neste caso. Mas, por enquanto, Misael só quer uma coisa. Um banho na praia. E foi o que fez. Felicidade, né? Estar aqui nesse lugar. Agora o desastre ambiental da Samarco, nossa equipe foi até Paracatu de Baixo, distrito destruído, lá em Minas Gerais. O repórter Luiz Gustavo vai mostrar a rotina das pessoas que tentam se reerguer depois do desespero provocado pelo mar de lama. Parece obra de arte, mas são trincas no barro que já virou concreto. 2 semanas depois, ainda corre água imunda nos rios e cachoeiras que estavam no caminho do lamaçal. Em vez de turistas, o que se vê agora são máquinas e operários, abrindo desvios onde pontes foram destruídas e removendo lama das estradas. Só agora que os caminhos foram reabertos é possível voltar aos povoados destruídos pelo lamaçal. Este aqui, por exemplo, era o distrito de Paracatu de Baixo. A impressão que a gente tem é de estar entrando num cenário de uma guerra, porque foi tudo destruído. A polícia chegou aqui, deu 5 minutos para todo mundo evacuar, foi uma evacuação de rápido mesmo. Não, quem saiu não pegou nada, deixaram tudo. Em alguns pontos, como esse aqui, a lama chegou a 8, 10 metros de altura. E a visão do alto é ainda mais impressionante. Todos os moradores da comunidade perderam tudo. O barro levou móveis, eletrodomésticos e os sonhos das pessoas que moravam aqui. É preciso muito cuidado, porque não está totalmente seca a lama aqui, por exemplo. Ó, a gente pisa e o pé afunda. Olha aqui. Aí a gente tem que sair rápido para evitar um incidente qualquer. Olha a cama do casal. Foi parar no quintal, as paredes foram derrubadas, aqui era a sala da casa, olha o estado, o forro do teto também cedeu. Esta aqui é a principal rua do distrito, ali ficava um restaurante, aqui um bar e em frente a única escola da comunidade. Só o 2º andar não foi tomado pela lama. 400 crianças até hoje estão sem aula na região. Ficaram apenas alguns animais, fiéis aos endereços dos donos, e seu José Horta, que vive num vilarejo ao lado e não teve a casa destruída. Tem porco, tem galinha da minha mãe, tem cachorro. E aí é meio complicado ir embora e largar eles aí, quer dizer, eles vão morrer de fome. Os moradores agora, como o seu Quito, têm a difícil missão de voltar aos destroços para ver se sobrou alguma coisa. O senhor conseguiu recuperar algo aí? Eu estava nadando.
As galinhas mesmo morreram tudo. Eu só achei 2, tá ali, eu poder pegar ele depois ali. Quantas eram? Era 70 cabeças. Acabou tudo. Um deserto marrom surgiu onde antes havia mata verde, com pasto para o gado e lavouras como a de seu Ail. O que era plantação, agora parece um mangue. Plantava milho, feijão. E agora? Agora não tem jeito de eu plantar nada. O mar de lama não destruiu o muro dos escravos, mas marcou para sempre a história das fazendas, da região e da própria mineradora, que levou o ouro e deixou o barro. Pesquisadores já possuem projetos eficientes que conseguem diminuir o impacto causado pelos rejeitos da mineração. A ideia chegou a ser oferecida a Samarco, que não demonstrou interesse. Neste terreno serão construídas 4 casas, mas a novidade está no material que será usado aqui. Tijolos como este, feito de rejeitos. A ideia da equipe de pesquisadores da Universidade Federal de Ouro Preto é reciclar os rejeitos das barragens de mineração. O custo para a implantação do projeto é de 100 milhões de reais. Parece muito? É menos do que o lucro de um dia de trabalho de uma mineradora como a Samarco. O processo é simples. A lama é secada, depois são separados minério, areia, argila e água. Essa lama desaguada passa por processos de secagem e vai se transformar em alguma coisa dessa natureza. E quando a gente sopra isso daqui, simplesmente sopra, nós temos que esse material mais levinho, que é a argila, vai embora, tá certo? Esse material, que é a areia, que é menos pesado, menos denso que o minério, também vai embora e fica o minério. Eu acho que seria uma boa opção. Mas evitaria tragédia igual essa. Os pesquisadores fizeram um levantamento quando o projeto foi criado em 2010. Para processar 1 tonelada de lama custaria $30 e apenas o minério extraído poderia ser vendido a 38, fora o lucro com os outros materiais. Se a Samarco tivesse reciclado 62 milhões de metros cúbicos de lama da barragem Fundão, teria evitado o desastre ambiental, além de poupar várias vidas. O professor ofereceu a patente à mineradora em um seminário em 2013. E nós estamos aguardando os contatos. A Secretaria de Meio Ambiente de Minas Gerais multou a Samarco por causa do rompimento da barragem em Mariana em mais de 110 milhões de reais. Já no Espírito Santo, a Justiça Federal deu um prazo de 24 horas para que a mineradora impeça que a lama alcance o litoral. Se não cumprir a determinação, a empresa pagará multa diária de 10 milhões de reais. O presidente da Samarco, Ricardo Vescovi, de Aragão, conseguiu no Tribunal de Justiça do Estado um habeas corpus preventivo para evitar uma prisão. O fim de uma caçada. O homem mais procurado da Europa está morto. O governo francês confirmou que o mentor dos ataques a Paris foi baleado nas operações policiais em Saint-Denis. Jovem europeu, ex-aluno de uma das melhores escolas da Bélgica. Abdelhamid Abaoud trocou uma vida confortável para se tornar um terrorista cruel. Em 2013, foi para a Síria e se juntou ao Estado Islâmico. Era especializado em recrutar novos extremistas para o grupo. Abdelhamid é considerado o arquiteto dos ataques da última sexta-feira a Paris. Ele morreu ontem em uma mega operação no subúrbio da capital francesa. Segundo a polícia, ele e os outros terroristas que estavam no local se preparavam para novos atentados. O corpo de Abdelhamid ficou irreconhecível. A polícia precisou analisar as impressões digitais para identificá-lo. A prima dele, Hasnaid Boulassen, também estava no apartamento. A voz dela aparece nesta gravação. Hasna grita que não é a namorada de Abdelhamid. Logo depois, quando os policiais se aproximaram, ela se explodiu. Esta é a janela do apartamento em que os terroristas se escondiam. O prédio onde aconteceu o confronto com a polícia continua interditado. Com a confirmação da morte de Abdelhamid Abaoud, o que chama a atenção das autoridades é que ele estava na lista dos mais procurados da França e da Bélgica. E mesmo assim chegou sem problemas, tão perto do coração de Paris.
Este morador diz que está em pânico por saber que os terroristas estavam a 20 metros da casa dele. Hoje a polícia prendeu para averiguação a mãe e o irmão da mulher-bomba depois de revistar a casa deles. Segundo as autoridades francesas, de 6 ataques evitados este ano no país, 4 eram liderados por Abdelhamid. Agora o governo francês quer um maior controle nas fronteiras europeias e vai propor novas regras para os países da zona de livre circulação. Daqui a pouco, outras informações sobre os atentados na França. Aqui no Brasil, o Conselho de Ética da Câmara não conseguiu ler o relatório que recomenda a abertura de processo contra Eduardo Cunha por quebra de decoro parlamentar. O presidente da Câmara e aliados colocaram em ação uma série de manobras para adiar a sessão. Mas, no fim, o tiro saiu pela culatra. O dia dramático do presidente do Conselho de Ética começou com a dificuldade de obter pelo menos 10 deputados para abrir a reunião que leria o parecer recomendando o processo contra Eduardo Cunha. Até conseguir sala para a reunião foi um desafio. O relator, Fausto Pinato, do PRB, reagiu. Eu estou procurando ser técnico, deve sim ser dado andamento a esse processo, que ele preenche todos os requisitos. O parecer não chegou a ser lido. Do plenário da Câmara, um aliado de Cunha, Philippe Bournier, que exercia a presidência da sessão, decretou que a reunião do Conselho seria anulada por acontecer simultaneamente com os trabalhos em plenário. A manobra causou forte reação dos deputados. O presidente do Conselho de Ética cobrou de Cunha que voltasse atrás do cancelamento. Essa casa não pode se agachar. Sanção nenhuma o senhor pode imputar a este deputado ao Conselho de Ética. A decisão que o deputado, no exercício da presidência, tomou, não pode ser apagada. A deputada tucana Mara Gabrilli, que é tetraplégica, levantou-se com a ajuda da cadeira especial e fez um apelo que calou o plenário. O senhor está perdendo a cada dia a legitimidade de presidir. Eu convido todos os deputados a saírem dessa sessão. Chega, senhor presidente. Levanta dessa cadeira, Eduardo Cunha. Em protesto, dezenas de deputados deixaram o plenário rumo à sala do Conselho de Ética. Fora Cunha! Fora Cunha! Houve uma reunião improvisada de desagravo ao Conselho e com muitas críticas a Eduardo Cunha. Eu já estou vivenciando esse processo há algum tempo e nada disso vai mudar meu comportamento. O resultado de toda a confusão foi mais atraso. A leitura do parecer ficou para terça-feira e a votação apenas para 1º de dezembro. A notícia de que o relator e familiares teriam sido alvos de ameaça trouxe mais tensão ao ambiente. O presidente Eduardo Cunha formalizou um pedido ao ministro da Justiça para que investigue o caso e forneça proteção policial ao deputado e à família dele. E para complicar ainda mais a vida de Eduardo Cunha, o ministro do Supremo, Marco Aurélio Mello, sugeriu hoje que uma forma de superar a crise é a saída voluntária do presidente da Câmara. Nós precisaríamos aí de uma grandeza maior para, no contexto, haver o afastamento espontâneo. Quem sabe até a renúncia ao próprio mandato. A crise no Rio de Janeiro. O governo do estado não tem dinheiro para pagar as despesas básicas como as da saúde e da educação. Um dos principais hospitais do estado cancelou cirurgias, internações e até o atendimento de emergência. O lixo se acumula. São imagens do Hospital Universitário Pedro Ernesto, na zona norte do Rio. O motivo do abandono é a falta de pagamento às empresas terceirizadas. Em protesto, os funcionários cruzaram os braços. As internações e as cirurgias foram suspensas e a emergência não funciona. O corte que esse governo do Pezão fez foi um absurdo, foi uma covardia. A crise também atinge a educação. Nessa escola estadual, os alunos estão fazendo o papel dos serventes. A gente ajuda, né? Todo mundo se reúne, aí varre, vivendo num ambiente sujo, atrapalham realmente. A falta de pagamento vai afetar a alimentação nas escolas. A Secretaria Estadual de Educação afirmou que a merenda vai mudar. Em dezembro, pela ausência de funcionários na cozinha, as refeições que usam forno e fogão serão substituídas. No lugar, serão servidos lanches. E a gente sabe que muitas vezes a alimentação que ele tem na escola é a única alimentação substancial daquele dia.
A dívida com fornecedores já passa de R$ 1,5 bilhão de reais. Adiei para pagar dia 30. Não vou dar calote em fornecedor, em servidor, em ninguém. O que der para pagar, eu dependo da arrecadação. No campus da UERJ, aprender exige uma dose extra de esforço. O rodízio de ascensoristas deixou 8 dos 10 elevadores parados. Em nota, a reitoria da universidade informou que o corte de verbas também vai afetar o programa de bolsistas. Para a gente ônibus é caro, para a gente se locomover, comida, material, xerox, então tudo vem de uma vez só. Para esse especialista em direito administrativo, o Estado manteve os gastos altos, apesar da queda na arrecadação. Os cortes nas áreas essenciais agravam os problemas de gestão. Há um modelo de gestão estatal que não está funcionando e isso precisa mudar. E a falta de dinheiro não é necessária e suficiente para a falta de tomada de decisão. O governo tem que agir. Uma visita à ilha que está à venda com uma mansão. E uma reportagem que mostra como o grupo terrorista Estado Islâmico recruta jovens nos países onde pretende atacar. São alguns dos destaques do próximo Domingo Espetacular. Olá, tudo bem? Os detalhes da investigação que descobriu os autores do terror em Paris. E uma reportagem especial sobre os bairros pobres da comunidade muçulmana na Europa. Você vai ver quem são os jovens dispostos a matar e a morrer em nome do terrorismo. E o que o grupo faz para convencê-los? Você já pensou ser dono de uma ilha? Essa aí está à venda. Tem praia particular e uma mansão de mais de 1.000 metros quadrados. Isso aqui é só uma sacadinha. Um paraíso que pode ser seu, mas qual será o preço, hein? Em tempos de crise, dicas para você encontrar comida boa e barata sem abrir mão da qualidade. E o que é melhor? Restaurante por quilo ou prato feito? Como aproveitar em casa os alimentos que normalmente você joga fora? E o desafio da feira? Boa sorte. Obrigada, vamos lá. Aprenda a encher o carrinho com R$50. A surpreendente revelação do ator Charlie Sheen. I am, in fact, HIV positive. Ele assumiu que é portador do vírus da AIDS e que manteve relações sexuais sem proteção. Será que isso é crime? E como explicar a vida de vícios e extravagâncias de um dos maiores astros do cinema e da TV? Você não pode perder o nosso encontro neste domingo. Depois da Hora do Faro. Até lá. Veja a seguir, lei reduz salário e jornada para evitar demissões. E ainda nesta edição, confusão na hora de fazer o pagamento do 13º das domésticas. A presidente Dilma sanciona o programa de proteção ao emprego que já estava em vigor desde julho por meio de uma medida provisória. O programa prevê que empresas com dificuldades financeiras possam reduzir a jornada de trabalho em até 30%. Há redução proporcional de salário, sendo que uma parte é paga pelo Fundo de Amparo ao Trabalhador. Até agora, o programa já evitou 30 mil demissões, principalmente na indústria. Sexta-feira com temporais entre o sul, sudeste e centro-oeste. E o que provoca toda essa chuva é uma frente fria. As tempestades atingem principalmente Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul. A chuva é mais isolada entre Rio de Janeiro, Bahia e o norte do país. No Rio Grande do Sul, o sol volta a predominar. E o tempo fica aberto também do Amapá ao interior do Nordeste. A temperatura diminui em Porto Alegre e a máxima não passa dos 23 graus. No Rio de Janeiro, o feriado será de muito calor, com máxima de 38. Em São Paulo, temporais no fim do dia e faz 29 graus nesta sexta. Chove fraco e o calor diminui no fim de semana. O feriadão vai ser quente no Pantanal e Bonito, 28 graus amanhã e 33 no sábado. E quem quiser curtir a praia, o ideal é o Nordeste. Em João Pessoa, 30 graus amanhã.
Você vai ver a seguir como fazer o pagamento do 13º dos empregados domésticos. E também conheça a bola que será usada nos Jogos de Futebol das Olimpíadas do Rio de Janeiro. Um tornado com ventos de mais de 115 quilômetros por hora atingiu a cidade de Marechal Cândido Rondon, no oeste do Paraná. Moradores flagraram um momento em que o funil se formava. Mais de 1.500 casas foram destelhadas. Todas as entradas da cidade estão interditadas porque árvores bloqueiam as rodovias. Segundo o Corpo de Bombeiros de Marechal Cândido Rondon, não há registro de feridos. Pelo menos 9.500 famílias estão sem energia elétrica. Os municípios de Entre Rios e Palotina também foram atingidos. O tornado também passou por Chapecó, em Santa Catarina, e lá 4 pessoas ficaram feridas. Voltamos com informações sobre os atentados em Paris. Com a confirmação da morte do mentor dos ataques, a caçada agora tem um nome principal e as buscas se estendem até a Holanda. Salah Abdeslam, de 26 anos. As autoridades lançaram um mandado internacional de prisão contra ele e avisaram: o belga é perigoso. Irmão de outro suicida, Abdeslam foi parado na fronteira da França com a Bélgica após os atentados. Mas os policiais deixaram que ele fosse embora depois de checarem os documentos. A França admitiu que não sabe em qual país ele está. Ainda há 2 terroristas mortos não identificados. Nas operações de hoje, a Bélgica prendeu mais 9 suspeitos. E o governo anunciou um investimento de 400 milhões de euros no combate ao terrorismo. A Assembleia Nacional da França ampliou hoje por mais 3 meses o estado de emergência no país. Com o decreto, o governo pode impor toque de recolher a qualquer momento, restringir a entrada no país e fazer operações sem mandados de busca. Até agora já foram mais de 600. A medida deve ser aprovada pelo Senado amanhã. E o primeiro-ministro francês também alertou para o risco de um ataque com armas químicas e biológicas. Os atentados em Paris abalaram as relações do mundo com os refugiados sírios. O medo de que terroristas cheguem aos Estados Unidos infiltrados entre imigrantes levou a Câmara Americana a aprovar hoje uma medida que dificulta a entrada deles no país. A foto do menino sírio encontrado morto em uma praia da Turquia correu o mundo. E foi com ela nas mãos que o prefeito de Nova York perguntou o que o governador Chris Christie acha, o que ele quer que aconteça com outras crianças. Christie, pré-candidato à presidência dos Estados Unidos, disse que o país não deve abrigar crianças da Síria. Ele e outros 26 governadores americanos não querem receber refugiados como Hussam al-Rostom. Hussam fugiu da guerra com a família, atravessou um deserto, morou em acampamentos e 4 anos depois chegou aqui. Hussam mora aqui em Nova Jersey há 3 meses. Ex-dono de um supermercado na Síria, hoje ele é funcionário de uma padaria. E se depender dos deputados americanos, pode ser um dos últimos refugiados sírios a receber asilo nos Estados Unidos. A Câmara aprovou nesta quinta-feira uma lei para dificultar ainda mais a entrada deles em território americano. E exige que o diretor do FBI e do Departamento de Segurança Interna aprovem pessoalmente cada pedido de asilo. Desde o começo da Guerra Síria, há mais de 4 anos, os Estados Unidos receberam pouco mais de 2.000 refugiados do país. A França já abrigou mais de 35 mil, a Alemanha mais de 90. Olhando o que se passa na Síria hoje, é difícil imaginar como mandar de volta quem já conseguiu fugir dessa guerra. O pagamento do 13º salário no E-Social para empregados domésticos preocupa muita gente. É que no site ainda não está disponível o espaço para ser preenchido, o que tem provocado dúvidas na hora de fazer a guia de recolhimento. A Maria está recebendo o primeiro salário pelo sistema E-Social e agora com direito a fundo de garantia. Porque a gente precisa, chegando a idade, aí você vai precisar, né? Mas Nana, mesmo achando fácil fazer o cadastro, ainda vê problemas no site. Como ainda está aberto o pagamento para novembro, não tem nenhuma informação sobre isso e nenhum campo que eu possa
tirar essa dúvida. Até agora, cerca de 1.200.000 trabalhadores já foram cadastrados no E-Social, mas apenas a metade deles já teve as guias emitidas para o recolhimento dos encargos. É que ainda há muitas dúvidas por parte dos empregadores, principalmente agora com o pagamento do 13º salário. Eu tenho algumas dúvidas. Eu não sei se eu posso dividir o 13º em duas parcelas, uma paga em novembro e outra em dezembro. O pagamento do 13º, ele deve ser dividido em duas parcelas. Os encargos do 13º salário, eles serão lançados no E-Social na competência do mês 11 e devem ser recolhidos até o dia 7 de dezembro. Nessa primeira parcela não existe INSS, só a parte de FGTS. O especialista explica ainda por que o E-Social traz tantas dúvidas. Apesar de ser algo feito para que seja simples, infelizmente a legislação trabalhista é um pouco complexa. O ex-presidente Fernando Collor pode responder a 2 novos processos por corrupção no Supremo Tribunal Federal. Os pedidos do Ministério Público já estão com o ministro Teori Zavascki e correm sob segredo de justiça. O senador por Alagoas foi denunciado em agosto na Operação Lava Jato. Collor teria recebido propinas de 26 milhões de reais entre 2010 e 2014. A Polícia Federal cumpriu 31 mandados de busca e apreensão no Rio de Janeiro para combater uma quadrilha que forjava aposentadorias e realizava saques do FGTS. 8 funcionários do INSS e mais 17 pessoas teriam desviado 55 milhões de reais. Em comemoração ao Dia Nacional da Consciência Negra, a Câmara dos Deputados realizou uma sessão solene para discutir os direitos do negro na sociedade. Deputados, ativistas e a ministra dos Direitos Humanos, Nilma Lino, pediram mais valorização. O combate ao fogo na Chapada Diamantina, que já dura quase um mês, ganhou o reforço de 2 aviões da Força Aérea Brasileira. 17 mil hectares de vegetação foram queimados até agora. Ainda não se sabe as causas do incêndio. E foi apresentada hoje no Rio de Janeiro a nova bola de futebol da temporada 2016. E ela tem nome: RJ. A bola carrega as cores verde e amarelo e faz uma homenagem à bandeira do Brasil. Tem um desenho de onda, que é uma referência às praias cariocas. A estreia será no Mundial de Clubes no mês que vem e a bola será usada também na Olimpíada do Rio. O Jornal da Record de hoje termina aqui. Se você quiser rever as reportagens desta edição, basta acessar o R7 Play. Fique agora com A Fazenda. Uma ótima noite para você e a gente te espera aqui amanhã. Até lá. Boa noite e até amanhã.